galerinha show do Instituto São José. Pessoal, eu sou o professor Antenor e hoje a nossa aula é sobre paixão. Professor, como assim paixão? Com certeza você já se apaixonou por alguém ou então por algum objeto. E o que denunciou para você que você estava apaixonado? Com certeza foram os batimentos cardíacos. Mas vocês sabiam que apesar de nós associarmos o amor, a paixão com o coração, quem controla nossas emoções não é o coração, e sim o sistema nervoso, o nosso cérebro. Porém, hoje a nossa aula é sobre o sistema cardiovascular, que é aquele sistema a qual o coração faz parte. Pessoal, quem são os componentes do sistema cardiovascular? Nós temos aí a imagem do coração, os componentes são 3. Nós temos o sangue, o coração e os vasos sanguíneos. É lógico que nós estamos aqui para te dar dicas para passar no vestibular, para aquele curso que você deseja. E para isso nós vamos aqui diferenciar veia de artérias e a estrutura do coração, que essa é bastante cobrada nos vestibulares. Então vamos lá. Primeira dica, diferença entre veias e as artérias. Por exemplo, você olha para o seu braço e aí você vê aqueles vasos mais periféricos. Isso aqui corresponde a uma veia ou a uma artéria? E aí, qual seria a resposta? É uma veia. As veias são mais superficiais e as artérias são mais profundas. Uma outra diferença entre veia e artéria, pessoal, é que as artérias elas pulsam. Quando você tem um corte superficial, você não vai ver, por exemplo, o sangue jorrar. Ele se cortou daqueles filmes de terror, o sangue jorrando. Ali com certeza não foi uma veia, porque ali a pressão é baixa. Agora, quando você tem um filme de terror, que o cara se corta, ou um filme de ação, que o sangue jorra, aí sim, nesse caso é porque atingiu uma artéria. Então vamos lá, anote aí as diferenças entre veias e artérias. As veias, elas levam o sangue ao coração. Então a gente diz o seguinte, que veia é venha. E que artéria é artémais. Por quê, professor? Porque as artérias, elas retiram o sangue do coração. Então, a tua referência é o coração. Se o sangue vem em direção ao coração, é uma veia. Se o sangue sai do coração, é uma artéria. Esqueça aquilo que alguém já te falou alguma vez, de que veia transporta sangue venoso e de que artéria transporta sangue arterial. Não é sempre assim. Tem veia que transporta sangue arterial, como é o caso das veias pulmonares, e tem artérias que transportam sangue venoso, como é o caso da artéria pulmonar, ok? Então vamos lá. Outra diferença é o calibre, a espessura, o diâmetro. Então, por exemplo, as veias é como se fosse um cano de uma adutora, aquele cano que tem um calibre maior. Já as artérias, elas possuem um calibre menor. Tá bom? Elas são mais estreitas. Agora entendam, onde é que a pressão é maior? É nas veias ou nas artérias? Justamente nas artérias. Então elas têm um calibre menor, mas elas têm paredes mais espessas para poder aguentar, suportar essa pressão muito elevada. Então a gente diz que as veias têm paredes finas e que as artérias têm paredes mais espessas. É por isso, pessoal, que pessoas que fazem atividade física regularmente, pessoas que correm regularmente, que fazem qualquer tipo de atividade física, essa pessoa ela tem menor probabilidade de ter problema nas suas veias, as famosas varizes, que eu vou já te mostrar o que é uma varize, tudo bem? Outra questão é que as veias, como tem uma baixa pressão e elas trazem sangue para o coração, elas têm válvulas para evitar o refluxo. Foi até uma questão do vestibular, uma questão do Enem. Por exemplo, o sangue que está no teu pé, ele tem que retornar para o coração, para do coração ir para os pulmões,
para poder ser oxigenado. Então imagina, lá no pé não tem uma bomba para empurrar o sangue para o coração. Então esse sangue vem através das veias e essas veias vão fechando essas válvulas para poder evitar o refluxo sanguíneo. E quem é que ajuda as veias a empurrar o sangue para o coração? É justamente a musculatura. É por isso, mais uma vez, se você faz atividade física regularmente, com certeza tu não vai ter problemas no que diz respeito a problemas circulatórios, em especial as varizes, ok? Já as artérias, elas não têm válvula, justamente porque a pressão nas artérias já é bastante elevada. Então, uma outra diferença que nós já falamos é que as veias, elas são mais superficiais e as artérias, elas são mais profundas. Agora, olha só, menor pressão nas veias e maior pressão nas artérias. Mas revisando, a dica mais importante para você, para diferenciar veia de artéria, não é o tipo de sangue que ela transporta, é o sentido do sangue. Se o vaso traz sangue para o coração, ó, venha, eu chamo isso de quem? De veia. E se o vaso tira sangue do coração, eu chamo de artéria. Até mais, está saindo do coração. Beleza? Agora vamos analisar aqui, pessoal, a questão das varizes. Você que está aí nos assistindo, você tem varizes? Você conhece alguém que tem varizes? Então, quando a gente fala de varizes, nós não estamos falando de artérias, nós estamos falando de veias. As varizes são veias mais dilatadas, em que as válvulas não conseguem mais evitar o refluxo. E o sangue que passa naquele vaso acaba não circulando, fica lá aprisionado. Professor, qual é o problema disso? É que esse sangue coagula, e esse sangue coagulado ele pode formar trombos, e esses trombos podem se espalhar pelo teu corpo, formando trombose. Pode levar até uma embolia pulmonar, um problema no coração que pode levar um problema no coração, como por exemplo um infarto. Então fique atento. O que eu faço, professor, para evitar varizes? Está vendo aqui, ó? Você está vendo aí a perna com varizes. Veja que o vaso se dilatou, a válvula ela não consegue mais evitar o refluxo e veja como é que é uma artéria, no caso uma veia normal, uma veia de uma pessoa normal. A válvula consegue evitar o refluxo. Qual é a dica que eu te dou? Faça atividade física, porque aí você consegue melhorar o fluxo sanguíneo. Porque lembre-se que quem ajuda a fazer com que o sangue circule nas veias é justamente a musculatura estriada. E você desenvolve essa musculatura com atividade física. Agora vamos falar de coração, pessoal. Olha só, primeira coisa que você tem que saber, coração lado direito, coração lado esquerdo. Eu vou ter que virar aqui para você. Vamos lá, vou virar. Você está olhando para uma questão. Está aqui tua questão no vestibular. Tem o desenho do coração. Então, o teu lado direito, lá no esquema, é o lado esquerdo. E o teu lado esquerdo, lá no desenho do coração, é o lado direito. Então, tu tá olhando para o coração, ele é invertido, o desenho é invertido. É como se eu estivesse olhando para uma pessoa. O meu lado direito na pessoa esquerda e vice-versa, tudo bem? Entenda, lado direito do coração só circula sangue venoso. Professor, o que é sangue venoso? É aquele sangue rico em gás carbônico. Do lado esquerdo só circula sangue arterial, que é aquele sangue rico em oxigênio. Outra coisa, o nosso coração, ele fica para a esquerda ou fica para a direita? Com certeza você respondeu que ele fica para a esquerda. É não, pessoal. O coração ele fica bem no meio aqui praticamente, pessoal. Professor, e por que a gente sente as batidas na esquerda? Porque o nosso coração é engembrado, entendeu? Ele é pontudo. Deixa eu ver o que eu faço. Ele é assim, ó. Seu coração é mais ou menos do tamanho do seu punho, ok? Seu punho fechado. E ele fica assim, ó. Ele não fica retinho. Ele fica com um pontudo aqui para a esquerda. Então, o nosso coração ele é pontudo para a esquerda. Por isso que você sente as batidas na esquerda. Mas se eu enfiar uma faca aqui, entendeu? Eu não vou morrer porque não vai afetar meu coração. Posso morrer por outro fator, porque afetou uma artéria, por exemplo. Então, o coração fica praticamente no meio aqui do teu corpo, praticamente no meio. Agora, voltado um pouquinho para a esquerda. Por que é voltado para a esquerda? Porque o lado esquerdo do coração, ele é mais forte, ele é mais musculoso em relação ao lado
direito do coração, porque o lado esquerdo do coração, o ventrículo, ele vai mandar sangue para todo o corpo. Professor, como é o nome do músculo que forma o coração? O músculo cardíaco, pessoal, ele é chamado de miocárdio. E se eu pegar o coração e parti-lo ao meio, ele vai ter 4 cavidades. Acompanhe aí comigo no desenho. As cavidades de cima correspondem aos átrios. Átrio direito e átrio esquerdo. As cavidades de baixo correspondem aos ventrículos. Ventrículo direito, ventrículo esquerdo. Agora percebam que o átrio direito, ele é separado do ventrículo direito por uma válvula. Essa válvula, nós vamos ver daqui a pouquinho, ela é chamada de válvula tricúspide. E no lado esquerdo, quem separa é a válvula bicúspide. Então, olha só, repetindo, o coração tem 4 cavidades. O lado direito só circula sangue venoso. Sangue venoso, você está vendo que eu estou representando aqui no nosso esquema pela cor azul. Porque o sangue venoso, ele tem uma coloração mais azulada, devido ao excesso de gás carbônico. Já o lado esquerdo é o sangue arterial, representado aí pela cor vermelha. Tem mais oxigênio, o oxigênio é transportado mais pelas hemácias, hemácias têm ferro, dando essa coloração mais avermelhada, ok? Então vamos lá. Outra coisa que eu te falei, vamos lá, repete comigo. Lado direito, átrio direito se separa do ventrículo direito, onde essa seta está apontando. Qual é o nome dessa válvula? É a átrio ventricular direita, ou então válvula tricúspide. Lado esquerdo, o átrio esquerdo se separa do ventrículo esquerdo também por uma válvula. Como é o nome dessa válvula? É a válvula chamada de bicúspide ou mitral, ou então átrio ventricular esquerdo, tá bom, pessoal? Então, coração, 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos. Os átrios e os ventrículos se separam por válvulas. Lado direito, válvula tricúspide, lado esquerdo, válvula bicúspide ou mitral. Ok. Uma outra questão sobre o coração, pessoal, é no que diz respeito aos vasos. Essa é a parte mais importante da aula. Então vamos lá. O que foi que nós combinamos? O vaso sanguíneo que chega ao coração, ele é chamado de veia. O vaso que sai é chamado de artéria. Então o sangue, pessoal, ele chega nos átrios e ele sai pelos ventrículos. Então vamos lá. Essa seta aí está apontando para quem? Para um vaso que está chegando. Olha o sentido da seta. Um vaso que está chegando no átrio. Que átrio é isso aí, professor? É o átrio direito. Então, esse vaso é uma veia ou uma artéria. Pessoal, se está chegando, ele é o quê? É veia. Então, eu tenho aí a veia cava superior. E abaixo, a veia cava inferior. Aí o sangue sai do átrio direito e vai agora para onde? Para o ventrículo direito. Só que no ventrículo direito, lembre que esse sangue ele é venoso. Então, esse sangue do ventrículo direito ele tem que ir para os pulmões para ser oxigenado. E ele vai sair do coração. Repito, se ele vai sair do coração, é veia ou é artéria? É veia. Opa, é artéria. Ó, até mais, artéria. E que artéria vai para os pulmões? Olha o nome, vai para os pulmões. São as artérias pulmonares. Então, esse vaso bem aqui que você está vendo, olha a seta saindo. Esse vaso corresponde à artéria pulmonar. Legal? Lá nos pulmões ocorre a oxigenação, ocorre um processo chamado de hematose, em que o sangue venoso vira sangue arterial. Mas olha só a dica do vestibular, pessoal. Por favor, preste atenção, toma nota. Olha como é importante essa aula, pessoal. Veja que nem toda artéria transporta sangue arterial. Essa artéria aí, olha a cor que eu representei de azul. A artéria pulmonar é sangue venoso. Aí ocorre a oxigenação nos pulmões, ocorre a hematose e o sangue volta ao coração. Ele volta ao coração através de quem? Veia ou artéria? Tá voltando, é veia. E essa veia chega aí ao átrio esquerdo. Se ela vem dos pulmões, ela é veia o quê? Pulmonar. Então, eu tenho as veias pulmonares. Mais um exemplo para você. Você do Colégio São José que está se preparando da melhor forma possível para se sair bem dos vestibulares. O EMA, no Enem. Então, vamos lá. Se está voltando, é veia. Agora, veja que essa veia,
ela não transporta sangue venoso, ela transporta sangue arterial, são as veias pulmonares. Aí vai para o ventrículo esquerdo e sai aí pela artéria. Que artéria? Artéria aorta. Legal? Ok, pessoal. Então vamos lá. Eu vou mostrar agora para você aqui, para finalizar a nossa aula, uma parte bem interessante sobre a pressão arterial. Eu vou aferir a minha pressão arterial. Eu te pergunto, uma pessoa, ela tem quantas batidas por minuto? Em média, uma pessoa bate o coração 70 vezes por minuto. Isso é uma pessoa normal, uma pessoa tranquila. 70 vezes por minuto. Se a pessoa está fazendo atividade física, é lógico que a tendência é aumentar as batidas cardíacas. Se a pessoa está dormindo, a tendência é reduzir as batidas cardíacas. Mas uma pessoa normal bate entre 60 a 100 vezes por minuto. A média são 70 batidas por minuto. Eu vou aferir minha pressão arterial aqui, ó. Eu vou aferir minha pressão arterial. De onde vem essa pressão arterial? Vem do coração. Agora, essa pressão que vem do coração, ela vem de qual compartimento? Dos átrios ou dos ventrículos? Lembre, átrios, tanto o átrio direito quanto o átrio esquerdo, só mandam sangue para os ventrículos. Então, quem é que vai mandar sangue para fora do coração? São os ventrículos. Só que o ventrículo direito só manda sangue para os pulmões. Quem é que manda sangue para todo o corpo? É justamente o ventrículo esquerdo. Então, essa pressão arterial minha aqui, ela é resultante das contrações e do relaxamento do ventrículo esquerdo. Agora vejam, eu falei em contração e falei em relaxamento. Professor, como é que a gente chama a contração do coração? A contração nós chamamos de sístole. E o relaxamento, como está aí, é chamado de diástole. Uma coisa interessante, ó, a gente pode até fazer uma animação com isso aqui. Vamos lá, ó. Quando os átrios estão contraídos, os ventrículos estão relaxados. Quando os átrios relaxam, os ventrículos contraem. É sempre assim, ó, sístole, diástole. Sístole, diástole. Então, assim o coração vai tendo as suas batidas. A batida dos átrios direito e esquerdo ao mesmo tempo para os ventrículos e dos ventrículos direito e esquerdo que mandam o sangue para os pulmões e também para o nosso corpo. E a última dica aqui é sobre pressão arterial. Pessoal, falando de pressão arterial, uma pessoa ela tem uma pressão normal, em média, de 120 milímetros de mercúrio por 80 milímetros de mercúrio. Professor, não entendi. É a pressão aferida de 120, que é a pressão maior, que é a sístole do ventrículo esquerdo, e 80, que é o relaxamento, que é a pressão menor, o relaxamento, a diástole do ventrículo esquerdo. Olha essa tabela comigo. Uma pessoa que é normal, uma pressão normal, em média você tem 12, a pressão sistólica aí, ó, pressão sistólica na primeira coluna, 12, ou seja, 120 milímetros de mercúrio. E a diastólica de 80, ou seja, 12 por 8, é a famosa pressão 12 por 8. Isso aí é a pressão ideal, a pressão ideal. Agora, existe uma pressão também que é tida como normal, que é aquela pressão 13 por 8 ou 13 por 85, que também é tida como normal. Ou seja, nem sempre a pessoa tem a pressão 12 por 8, essa é a ideal. Mas a pressão normal também pode ser 13 por 8. Agora, se você for aferir sua pressão e ela estiver abaixo de 12 por 8, atenção, você está com uma que chama hipertensão ou hipotensão. Hipo, abaixo, está com uma hipotensão. E se a sua pressão estiver acima de 13 por 8, você está com uma hipertensão. Por exemplo, uma pessoa que tem uma pressão de 140, ou seja, de 14 por 9, a pressão está normal no limite. Acima de 14 por 9, ele está com uma hipertensão. À medida que essa pressão vai aumentando, pessoal, qual é o problema disso? Você pode morrer. Olha, professor, mas como? Porque a pressão muito alta no interior dos vasos, os vasos podem literalmente, pessoal, estourar. Você pode ter o aneurisma, o rompimento de um vaso sanguíneo. E isso leva a pessoa à morte, geralmente, tá bom?
Então essas são as dicas aqui sobre o sistema cardiovascular para você do Colégio São José. Um abração a todos, bons estudos e podem contar conosco. Se liga aí que a aula foi show!